Pessoal, agora iremos acompanhar o papel dos lipídios, carboidratos e proteína lá na membrana celular. Primeiro passo, os lipídios. O que é que os lipídios fazem aí, na membrana celular? É bem simples. Eles são um componente básico de uma membrana celular. Por quê? São os lipídios que garantem a grande conformação, a grande estrutura de uma membrana, tá certo? Os lipídios que vamos ter aí na membrana celular são principalmente os fosfolipídios e o colesterol. Então eu posso ter uma membrana plasmática, uma membrana celular formada de fosfolipídios ou esfingolipídios e também de colesterol. O que são esses fosfolipídios? Verifica aqui na imagem acima. Eu tenho vários grupinhos ali, em forma ali lilás, arroxeado, que tem uma cabecinha ali de fosfato e aquela região, aqueles dois tracinhos para baixo, seriam a camada de ácido graxo, tá certo? Então eu tenho camada de gordura, eu tenho um fosfatozinho ligado à gordura. Ou seja, essa camada de gordura, ela vai propiciar um ambiente em que não irá passar líquido por ela. Por quê? Os grupos de fosfato estão voltados para o lado intracelular e extracelular. Então a gente tem a separação de dois compartimentos, uma para o lado do líquido externo e outra para o lado do líquido interno. E ao meio desses fosfolipídios temos mais um lipídio, que é o colesterol, que vai ter entre as várias funções, que podem ser também funções de secreções endócrinas em algumas células, a gente vai ter aqui a relação dele com a mobilidade da célula, em que pode manter a sua conformação. Então a célula ela precisa não ser tão rígida, ela precisa flutuar um pouco a sua membrana, precisa modificar o formato dessa membrana. E esse colesterol adicionado ali no meio é como se ele desse essa estabilidade para que essas modificações pudessem ocorrer sem que a membrana se rompa ou que haja passagem de substâncias ali indevidas. E aí você vai ver que aquele fosfolipídio, que tem uma cabecinha mais arroxeada aí, ele é dessa forma por o seguinte fato. Essa cabecinha dele ali que fala que é hidrofílica, quer dizer que ela tem contato com a água. E a parte dos ácidos graxos, aqueles dois pezinhos ali, quer dizer que ela é hidrofóbica. Ela não gosta do contato com água, ela não tem contato com água. Ou seja, eu crio duas camadas em que no meio dela não vai existir passagem aí, desse líquido. A água não vai passar de um lado para o outro da célula de forma simples. Ela vai precisar de algum canal de passagem. Então, o grupo fosfato ali em cima, ele garante essa interação aí, nessa cabeça polar, vai garantir essa interação com o meio líquido. Já a cauda, que é a cabeça apolar, essa parte apolar, ela não vai garantir esse contato com a água, tá certo? Então, as funções dos lipídios lá na membrana celular são controlar a permeabilidade da célula. Isso porque ela cria uma barreira. Então, se ela criou essa barreira, passa para dentro da célula aquilo que é permitido apenas pelo transporte aí em outras áreas e não diretamente na membrana celular, tá certo? Tem proteção também contra agentes externos, Então, aquele colesterolzinho ali no meio, que é da uma célula animal e não da célula vegetal, protege a gente também para mudanças bruscas, Aí de agentes externos como mudanças na temperatura. Então, vão garantir uma certa estabilidade externa. Essa membrana, ela torna a camada ali, hidrofóbica. Então, os lipídios fazem com que a membrana celular seja hidrofóbica e por ela não vai deslocar líquido facilmente, a não ser que haja um canal de passagem. E por último, a gente vai ter a passagem de substâncias apenas lipossolúveis, aquelas substâncias solúveis em lipídios. Ou seja, aqui a gente vai ter a passagem de alguns
gases e também do etanol, por exemplo, tá certo? Então a gente tem a passagem ali, né, do O2, do CO2 e do etanol, que vão passar de forma simples pela nossa camada aí de lipídios na membrana celular. Então, na próxima aula aqui, no próximo vídeo, eu vou falar do papel dos carboidratos agora na sequência.